Bem-vindos ao CryptoGuriCast, o lugar onde trazemos os debates mais diversificados do mundo cripto para você. Nosso intuito aqui é trazer os melhores convidados com qualidade, diversidade, que englobam os diversos assuntos do mundo cripto. Fundamentalistas, traders, degens, DeFi, tudo que o mercado cripto oferece e que a gente vai trazer para você aqui. O nosso mundo nunca para e o nosso conteúdo também não. Ele está sempre evoluindo junto com o mercado. Antes de começar o episódio, eu sei que é clichê, mas eu vou te pedir uma coisa. A gente é early adopter aqui. Então vocês entendem. Eu preciso da ajuda de vocês que ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e, mais importante de tudo, se inscrevam nesse canal para receber o conteúdo e todas essas novidades. E bem-vindos a mais um episódio do CryptoGuriCast. Olá, bem-vindos a mais um podcast do CryptoGuri. Aqui hoje, novamente, com mais um convidado especial que eu tenho muito apreço, né? Como a proposta aqui é trazer muitos insights, é trazer muita coisa diferente, sempre nova e conteúdo de qualidade, né? E cripto é um mercado 24/7. Então, a minha intenção, eu posso repetir os convidados quantas vezes eu quiser, porque não importa a semana que eu trazer esse convidado, se o cara for bom, ele vai ter um insight diferente, né? A gente está sempre mudando. Cada dia a gente Sempre um novo acorda com uma conteúdo. coisa diferente, né? Sim, O que você concorda com esse meu com pensamento? certeza. Já estou em cripto há um tempo, mas o que eu percebo é que todo dia eu entendo que eu não sei nada. É aquele famoso só sei que nada sei. Eu conheço alguém que criou algo novo, que produziu algum app que nem agora a gente estava conversando. Então, são sempre novidades. E dentro do mercado institucional, que é principalmente o que eu trabalho voltado para B2B, a gente percebe criação constante para o público ou para novas empresas. Tem muita coisa que acontece nos bastidores. E para vocês que não sabem, não conhecem ainda, né? Esse aqui é o Vinícius, mais conhecido como Beat Córdoba, né? Eu conheço ele, inclusive eu conheci ele em um evento que foi exatamente do Juliano Kimura, né? Que é alguém que a gente gravou também junto aqui. Coincidência, né? E a gente acabou de se encontrar aqui junto Verdade, hoje, verdade. né? E Sim. a gente se encontrando já faz mais de um ano, cara, né? Mais de um ano isso. E foi muito legal, porque aquele dia eu acho que a gente se conversou basicamente E o rapidinho. que aconteceu no mercado nesse tempo inteiro, né? Putz, grila, Te viu muita de coisa. tudo já. Vimos de tudo, de tudo, de tudo. O mercado tá muito, muito louco. Inclusive, né? Eu quero saber a tua opinião sobre isso. Então, vamos começar com algo polêmico, né? Para você, esse momento, né, que a gente está tendo agora, é um final de ciclo ou não é, né? Eu vi que você compartilhou esses dias lá e a gente deu uma conversada, né, sobre aquilo. Eu fui um pouco contra aquela tendência de ciclos que são baseados nesses ciclos de 4 anos que existiam, mas agora eu acho que mudou por vários fatores macroeconômicos e etc. E eu queria saber de ti, o que tu está achando desse movimento atual dessas últimas semanas, né? Que a gente tem acompanhando uma queda muito alta, de mais de 30% no Bitcoin, por exemplo. Sim. Bom, isso é muito interessante a gente começar já com essa análise, porque vamos ter algumas divergências, e aí depende muito da forma como você está olhando para o mercado. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente está entrando no novo ciclo de bear market, a gente está considerando já o final pós-halving, né? Depois do halving do Bitcoin, a gente sempre tem uma pernada para cima e a gente veio ali numa alta do Bitcoin constante até bater os próximos de 120 mil dólares, e desde então a gente está chegando nos 85. E eu até
postei aquele gráfico Repetition Fractal Cycle, que a gente estava falando dos períodos de ciclo dentro do Bitcoin, que ele é vindo dentro de períodos de alta, de baixa, e tem microciclos dentro desses ciclos. Agora a gente está saindo, teoricamente, a partir dessa métrica, né, de um bull market e entrando no início de um bear. Desde 6 de outubro, basicamente. Exato. E o mais interessante é, discordando ou concordando com essa métrica, ela está acertando até agora, tá? Se o futuro, né, a gente não pode nunca dizer em cripto que o futuro vai ser igual ao passado, mas até esse momento a métrica está assertiva. Então ela bateu lá no topo certinho, desde então vem acompanhando esse ciclo de mercado. O que tem as duas frentes de análise para esse momento, né? A gente tem uma que diz que acabou esse ciclo de halving, porque a gente tem uma pegada institucional e governos entrando em cripto, e o poder de compra deles é muito forte. E tem os mais tradicionalistas que dizem que não. A gente tem ali o ciclo de halving certinho. Eu vou te falar, a minha análise um pouco mais pessimista tende a ser o tradicional, né? Eu tô mais pro lado do tradicional. Não que eu acho que possa ter ainda uma pernada para cima. A gente tem algumas análises aí, até dentro da Fractal, empresa que eu estou representando hoje aqui no Brasil e no mundo, né? A gente tem algumas análises que apresentam o Bitcoin podendo chegar ali até depois do top que já está. Discuti isso com o João, inclusive, né? Vou trazer ele aqui, tá, gente? Pô, o João tá convidado, hein? Não tá convidado? Tá Fala aí, convidadíssimo, pra ele. convidadíssimo, João. Vai Bora, ter que tem que vir. vir agora, já era. Que é o Fractal é uma empresa brasileira, né? Sim. Ali de métricas on-chain, métricas de várias coisas, né? Isso é muito bom. Ah, a gente está acostumado com Glassnode, etc. CryptoQuant, são empresas gringas. Exato, empresas gringas, né? E é bom ver uma empresa brasileira entrando nisso também, nesse sentido, com as métricas e com uma galera muito legal, né? O Brasil realmente sempre à frente em várias coisas assim, legais, né? Ah, e assim, se a gente for pensar no que você estava falando, aí vou dando uns passos para trás, e você ser um pouco mais tradicional nisso, né? Eu acho que, eu não sei se na conversa que a gente teve, mas eu fiz essa provocação, e se eu não fiz, eu vou fazer agora, né? A gente teve realmente pela primeira vez, um all-time high antes do ciclo. E aí eu te pergunto, o que causou esse all-time high antes do ciclo? Qual foi o motivo? Excesso de euforia. Assim, a gente tem uma Você euforia diz isso, mas você talvez tenha esquecido de uma coisa. institucional. O ETF aconteceu antes do halving. E outra coisa muito importante de você pensar é que muitas pessoas no ciclo passado pensaram que o halving que fez a alta, mas esqueceram da pandemia que existiu e da injeção de liquidez, corte de juros que existiu ao mesmo tempo do halving. O halving talvez não seja tão importante assim. O halving, como o Gasta, às vezes já ouvi ele falar, está sacudindo os pompons enquanto a economia está dando o saque e fazendo os pontos, entendeu? Então, às vezes eu penso que a gente está esquecendo de olhar para algum lugar certo que faça isso, né? Que mude esse cenário. E é por isso que no outro halving coincidiu de ter a pandemia junto com o halving. E aí teve uma grande quantidade de expansão monetária, corte de juros e uma alta expansão enorme, uma simetria enorme do Bitcoin. Depois ainda nós tivemos no meio do ciclo
a proibição da China, né? Ali da mineração, onde cerca de 70 a 80%, né? Minerável. O Bitcoin e proibiram o Bitcoin, né? Proibiram mineradores e o Bitcoin. Depois ele demorou mais ou menos 6 meses, depois ele bateu um novo time high, Pegar esse né? gancho da Pega China, aí. ele é bem interessante, porque sempre se houve uma preocupação enorme com relação à distribuição do poder da rede, né, de Bitcoin. E quando a China proibiu, tinha especulação de tudo quanto é jeito. O Bitcoin vai acabar, não tem como Uhum. absorverem e tudo mais. E a gente teve sim uma queda de hash rate logo em seguida, né, do poder da rede, mas esse poder ele foi rapidamente absorvido por outros lugares, Demorou 6 meses para voltar e pegar o topo acima do topo anterior. o que é muito rápido, Muito rápido. né? Considerando uma dinâmica de mercado, qual você tem que comprar máquina, distribuir hardwares para o mundo inteiro, outras pessoas virem absorver esse poder, é muito interessante. E hoje, quando a gente analisa, né, eu tenho um artigo que eu acredito que seja o mais antigo do Brasil, falando sobre geopolítica do Bitcoin. Então ele deve estar lá em torno de 2017, 2018, escrito, Pô, né? depois manda para mim Com lá. certeza, mano. E eu já tratava desse assunto dos estados, né? Olhando para a criptomoeda, Bitcoin, e eu gosto muito de fazer essa análise. Quando a gente está com esse movimento de olhar para a China, concentrando hash rate, concentrando mercado, empresas surgindo muito lá, ainda não havia a fortaleza digital que hoje começa a ser totalmente transferida para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele está embarcando tudo de cripto para lá. Mercado regulado, mercado não regulado, empresas startup, empresas que estão querendo explorar o mercado. Então você tem Delaware, você tem ali no Texas, em Dallas, tendo um polo muito grande de crescimento. As empresas. Tem um outro estado que agora não estou me lembrando, que tem políticas públicas muito favoráveis a quem quer empreender em cripto. Hampshire, Hampshire, Começa com W. Wisconsin, Wisconsin. Wisconsin, eles fizeram uma reserva de aposentadoria, se não me engano, em cripto também, em Bitcoin, no caso, né? E não só isso, mas também quando a gente pensa em Bitcoin, é muito importante a gente atrelar a geração energética, porque a geração também está diretamente atrelada ao consumo de energia pelos mineradores. E esses estados americanos, eles não estão olhando somente para a legislação cripto, mas a legislação de geração de energia, a mineração. Então, o Texas ele tem sido muito favorável a atrair mineradores que eles investem em locais que, se você olha dentro do Texas, parece um deserto. Mas esses mineradores vão para lá, investem bilhões de dólares para construir fábricas que vão se alimentar somente de energia produzida naquele local para criptomoeda. E o mais legal é o fomento de energias renováveis. Dá para Então, o fazer isso com Bitcoin vulcão, né? é El Salvador, que é o El caso de El Salvador. Salvador. Dá para fazer isso até, que eu já ouvi falar, desculpa te interromper, ouvi pô, eu vi fábrica de, não era, como é que é, camarões que precisavam ter uma água em certa temperatura, onde vendiam camarões, e aí então eles utilizavam a mineradora do lado, e aí a mineradora aquecia para esses camarões ter essa água aquecida e, pô, a parceria ali das duas empresas. Essa eu não sabia, você pode me mandar, essa é É, genial. exatamente, exatamente. Então tem que ter assim, pô, às vezes vem esses caras, Greenpeace, whatever, falar, não, que é Bitcoin, etc. Eu falo assim, tá, peraí, quanto é que gasta para fazer para moeda fiduciária, ouro, essas coisas? Sabia que se gasta mais dinheiro em luzes de árvore de Natal, em jogos eletrônicos, do que para mineração de Não Bitcoin? precisa nem ir muito longe. A gente estava tendo agora aqui no Brasil a COP30, certo? Aham. Dentro da COP30, aonde que eles
pegaram as delegações dos países, colocaram dentro de um transatlântico, alguns transatlânticos. O consumo de diesel desses transatlânticos, o que eles poluem o navio, o oceano, a região que eles estavam, é contra-argumentativo com o que eles dizem de ecologia. E o Bitcoin ele tem uma questão muito legal, que ele é atrelado ao poder econômico. Então pensa assim, um minerador, ele só vai usar um diesel, por exemplo, ou carvão, ou qualquer outra fonte de geração de energia, se for economicamente viável para ele. Mas o cálculo do minerador normalmente é para o longo prazo. Como ele pensa a longo prazo, aonde que ele investe? Energia renovável. Claro, porque para ele vai ser muito mais. Para que eu vou querer gastar mais em energia se eu posso fazer uma parceria com esses caras aqui que produzem, que produzem camarão? Se eu posso utilizar energia vulcânica, né? É óbvio, isso é óbvio. E isso é, desculpa falar, mas é capitalismo básico, né, cara? Exato. Né? De capitalismo básico. Tipo, pô, eu quero gastar menos para ganhar mais. Pronto, acabou. E esse é um princípio econômico do Bitcoin muito legal, porque existe alguns dos escritos de Satoshi, quando ele lá no início, né, falava, dentro desses escritos ele dizia que o mais próximo do que ele se encontrava era o libertarianismo. Mas ele Uhum. só dá uma palavrinha, assim, é bem básico. Ele dá uma dica do que ele se baseou, mais ou menos, para criar o Bitcoin. Isso explica, por exemplo, por que o Bitcoin começou em fóruns cypherpunks. Começou em mentes libertárias, foram os libertários que começaram a expandir o Bitcoin, e por aí vai. Hoje o Bitcoin ele é abraçado por todas as ideologias, sem sombra de dúvidas. Eu digo que o Bitcoin ele traz mais paz do que a guerra, porque é o único ambiente que você tem pessoas de esquerda, de direita, de centro e de todos os estigmas unidas em prol de um objetivo que é fazer essa tecnologia cada dia mais forte e mais funcional. Eu sou libertário, tenho os dois viés, né? Libertarianismo e também eh, liberalismo. Então, fico entre algumas ideias dos dois. Eu sou atacado, ou seja, eu falo assim, eu sou que nem um descendente de japonês do Brasil. Porque um descendente do japonês do Brasil, ele reclama porque, obviamente, no Brasil muitas vezes é estigmatizado e falado, ai, japa, 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 etc e tal. Aí ele vai pro Japão, lá ele é chamado de gaijin, que é como pejorativamente chamam eles lá. Aí eu falo assim, é que nem eu ir em um evento de esquerda, eles vão falar assim, não, olha, eu sou a favor da liberação da maconha. Não fumo maconha, mas eu sou realmente a favor da liberação com etc e tal, essa pessoa, blá, blá, blá. Agora, eu também sou a favor das armas, liberação das armas, ou seja, eu vou ser esculachado em qualquer um dos lados, né? Você, se você esculachado em qualquer um dos lados, é basicamente como às vezes eu me sinto se eu for nessa onda de esquerda e de direita, né? Ah, Exatamente. hoje eu estava falando antes, eu tava falando com o Juliano Kimura, e ele viu aqui o adesivo, que não sei se vai dar para vocês ver aqui, mas tem aqui, um dos adesivos é imposto é roubo. Ele falou assim, olha, eu não concordo que imposto é roubo, porque o imposto, se for bem feito, vai ser ok, né? Até para, às vezes, uma população como a do Brasil, aí essa frase, essa parte é até um pensamento meu. Uma população, a população do Brasil que muitas vezes não tem estudo, blá, 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 se fosse bem designado, cara, seria muito bom. Mas o imposto aqui no Brasil é completamente um óbvio, porque é tudo desviado e nada volta para a gente. A gente não tem nada de qualidade, não tem um estudo, não tem um hospital, não tem nada de qualidade. Ou seja, o imposto acaba sendo um roubo total. É interessante essa história porque ela gira em torno de um ciclo que nunca termina. Então, o imposto
ele foi utilizado como um argumento para vencer a guerra contra Napoleão. Então ele começou a ser coletado, né, pelo reino inglês Uhum. no princípio de vamos vencer a guerra, vai ser temporário. E aí esse temporário está até hoje. Então começaram a colocar o imposto de renda Eles e por gostaram, aí né? vai. E o que que acontece? No Brasil a gente tem e no mundo inteiro, tá? Apesar da gente estar no Brasil, esse é um Sim. princípio que acontece no mundo inteiro. É extremamente complexo reverter um imposto, porque esse imposto, a gente tem mania de pensar em benefícios para a sociedade, mas Uhum. eu sou mais pragmático, eu penso no que ele custou e no quanto que ele vai trazer. Então, vamos supor que eu criei aqui, junto com você, a gente virou presidente, político, vamos criar o imposto do adesivo. Acabei de criar aqui com você, o imposto do adesivo. Uhum. E aí a gente vai calcular qual é a economia dos adesivos no Brasil. Né? Aqui está escrito imposto é roubo, eu vou cobrar imposto Sobre do tudo. adesivo do imposto é roubo. Beleza? E aí a gente vai cobrar aqui, não, pô, vamos botar aqui 2% desse valor, vai dar para cuidar de tudo na saúde, digamos. E esse cálculo ele vai ser feito dessa maneira. Qual é o problema? Nós vivemos numa economia inflacionária. Se o imposto é estático e os custos aumentam, não tem como você manter aquele padrão de gasto desse determinado imposto. Então, a tendência desse imposto no longo prazo é ele ser elástico e subir também, ele Sim. aumentar. A tendência do imposto para cobrir determinado custo. Então, estou sendo prático. Não estou nem falando que é roubo e nem não é. A tendência dele é aumentar. Aí existe a curva de Laffer, que ela Uhum. não trabalha um imposto específico, ela vai trabalhar diversos impostos na sociedade, no qual você tem um ápice de arrecadação, né? E aí vai ter os que vão defender os impostos, os que vão ser contra. O princípio é, imposto, ele sempre vai ser necessário ter mais. Como que a gente faz para diminuir? Hoje eu não vejo nenhuma autoridade no mundo Uhum. trabalhando nesse princípio de Uhum. diminuição dos Seria um impostos. anarcocapitalismo e eu não sou Mas tem anarcocapitalista. um porquê disso. A economia inflacionária, ela depende de que esses impostos estejam sempre aumentando. E aí entra também já dentro da política do Bitcoin. O Exato. Bitcoin ele é A contrário a escassez isso. e da Ele é escassez e o número. deflacionário, Uhum. ele é escasso, ele é inversamente proporcional ao que é o mundo hoje. Hoje o mundo fala, vamos aumentar o M2. Não é que a gente estava falando no início Sim, sobre exatamente. liquidez global, jogar dinheiro na economia e o Bitcoin ele está sempre ó, enxugando. Mas ao mesmo tempo eu preciso fazer uma provocação muito grande para ti, falando que o Bitcoin não é mais o que o Satoshi propôs, né? Ele não é e nem vai ser, cara. Você não vai comprar hot dog com ele, você não vai fazer isso com ele. O ouro começou assim, como sendo uma moeda de troca, depois fundiram o ouro, depois falaram assim, não, ouro, blá, blá, blá. Depois teve a prata, etc e tal, isso antes, né? Antes tinha a troca que não existia nem o ouro, era a troca de alimentos, eu troco isso, eu troco aquilo, etc e tal. E com o Bitcoin, óbvio, muito mais rapidamente foi percebido de que o Bitcoin era o ouro digital, ou seja, uma reserva de emergência. Eu não vou comprar hot dog com Bitcoin, não vou comprar uma pizza com Bitcoin, porque o cara que comprou pizza com Bitcoin há 15 anos atrás, não que ele se fudeu, mas eu estaria muito arrependido, entendeu? Mas se me É, permite, tem uns contrapontos em relação a isso. beleza, É, deixa eu acabar. Eu também tenho os meus contrapontos com esse. Eu acho genial, porque eu já falei isso várias vezes, eu acho que eu vou repetir várias vezes, que eu acho legal porque, por exemplo, você foi lá na Alvorada Cervejaria, inclusive, ó, a Alvorada Cervejaria de um amigo meu aceita Bitcoin, podem ir lá, tá, gente? Acho que você foi lá uma vez, né? Ele
odiava Bitcoin, falava que era moedinha de joguinho, de coisa e tal, blá, blá, blá. Golpista. Fiz ele aceitar, levei umas 50 pessoas lá, gente, para ele. Ele, bom, aceitou o Bitcoin como pagamento naquele dia. E aí ele falou assim, bom, já que eu tenho, eu vou ter que estudar. Eu voltei uns 2 meses depois lá e ele falou assim, não, cara, eu estudei, eu vi que aqui é só para cima mesmo, que vai para baixo, etc e tal. Desde que surgiu a curva é como se fosse uma montanha, a simetria é uma montanha que só sobe. E aí eu falo, é para isso que serve esse ainda estímulo de troca, para estimular essa pessoa que, pô, eu poderia ficar horas tentando discutir com ele, mas qual foi o jeito mais fácil? Baixa o aplicativo aqui, eu vou pagar a cerveja, E entendeu? Eu, acabou, isso aqui vai acabou. pagar, e aí uma hora ele vai falar, já que ele pagou, eu vou estudar isso aqui, entendeu? Então isso é o estímulo, mas não vai servir como moeda de troca. Aí, se tu Eu tiver outro vou dar contraponto, tu um vai lá. contraponto agora em relação a isso. Muito interessante. O seu argumento ele é muito válido quando a gente está olhando até os dias atuais. E eu não discordo de você. Só que Uhum. existem alguns estudiosos do Bitcoin que apontam que o caminho futuro dele, a pavimentação dele, não vai seguir para essa tendência. Vamos lá. Uma das melhores palestras que eu já assisti, e aí, se você quiser depois pesquisar, é a do Fernando Uric, se chama Bitcoin, o ativo final. Foi uma das melhores palestras que eu já assisti. Tem no YouTube, liberado, e ela é super antiga. Por que que ela é legal? Tá? O Fernando ele faz um paralelo entre o Bitcoin e o ouro. E como que o ouro chegou por muito tempo a virar moeda de troca. Mas ele não nasceu como moeda de troca. Ele se tornou moeda de troca. Então, só Uhum. com o tempo, governos, estados, autoridades começaram a imprimir moedas em ouro, ou até mesmo pegar ouro e levar para outra parte. Mas isso não foi o princípio de tudo. No Uhum. princípio, o ouro ele era abundante, né? Tava Uhum. lá, todo mundo pegava ele e tudo mais. E o Bitcoin começou abundante, tinha muito Bitcoin no mercado, Ninguém dava bola pra né? ele. Mas tava lá, você podia minerar e receber seus 50 Bitcoins ali Com qualquer em qualquer computador. computador, então era tranquilo. A mesma coisa, o mesmo princípio do ouro valeu para o Bitcoin. Só que conforme ele foi ganhando adeptos, ele foi ganhando utilidade, ele foi ganhando circulação, aí ele também foi tendo uma curva inversa de escassez, foi se tornando mais escasso. Isso faz o quê? Aumentar o seu valor com o tempo, que é a Obviamente. curva que a gente está agora, né? Uhum. Ele ainda está aumentando com o tempo. Uhum. Só que se você pega essa curva e você olha mais para frente, ela vai diminuir a volatilidade, né? Aí vai Obviamente. depender do valor que a gente vai colocar. Por exemplo, o Ralph Finney, já em 2009, 2010, tem um post dele falando que o Bitcoin ia atingir 10 milhões de dólares. Então, é algo que já se calculava no mercado. Só que quando você pega esse valor de mercado e você atribui ele no valor do Bitcoin, que tem 8 casas decimais, você começa a entender que um dia, lá na frente, um satoshi pode valer $1. E aí esse satoshi vai ser muito fácil de gastar, vai ser muito fácil de utilizar. E hoje, por exemplo, o criador do Twitter, Mas você vai querer gastar essa tocha? se você tem 10 milhões de satoshis, você vai gastar um. Mas quantas pessoas vai ter? Quantas pessoas você conhece que tem um monte de ouro em casa? Exatamente, porque o ouro ele não foi feito para ser gasto no mundo digital. O Bitcoin não. E ele tem outras formas de você utilizar Bitcoin. Por exemplo, você usa cartão de crédito, Utilizo. mas você tem dinheiro no banco. Não. Supondo que você tenha dinheiro no banco, seu crédito ele pode ser construído de duas O meu maneiras. dinheiro tá todo em cripto. Seu dinheiro pode ser construído de duas maneiras no crédito. Ou com análise do seu perfil, que aí você pode circular crédito e aí você vive na economia do crédito. Exato, eu vivo na Ou economia do crédito. Eu tenho crédito hoje, eu gasto o cartão de crédito para acumular milhas,
mas eu só tenho um bom crédito porque eles veem que eu faço isso, Essa é a teoria né? de dois grandes empresários hoje, Michael Saylor e do antigo criador do Twitter, me fugiu o nome dele agora, que Uhum, era o Jack é alguma coisa. O Jack está trabalhando mais na parte de pagamentos. Ele tem a Square, que é uma empresa que tem maquininhas de cartão e vai começar a aceitar Bitcoin a partir de agora. uhum, E o Michael Saylor está mais na pegada de mercado financeiro uhum, e trabalhar o Bitcoin como um ativo financeiro. uhum, Qual que é o ponto dos dois? O Michael Saylor, ele tem uma visão de que o Bitcoin vai se tornar um ativo financeiro como propriedade e lastro de crédito. E ele quer fornecer esse lastro para grandes bancos no futuro. Então ele quer ser o maior proprietário de Bitcoin do planeta. como um laço de moeda. Então o Porque Bitcoin ele vai essa servir, parada pode tem que servir como um acabar um lastro. dia de tipo de moeda de banco imobiliário, como diz o Casta muitas vezes, de vamos imprimir quantos dinheiros a gente quer para solucionar os problemas que a gente quer, senão isso aqui vai explodir e essa bolha vai explodir na nossa mão. É a bolha dos bancos centrais. Exatamente. Essa é uma aposta dele, minha também, acredito que um dia vai É. chegar. É, mas, assim, sendo menos pessimista, né, que esse dia vai chegar, vamos falar um pouco de coisas boas. Existem caras que analisaram um cenário alternativo. Então, Friedrich Hayek, ele tem um livro chamado Desestatização do Dinheiro, que, se eu não me engano, é da década de 70, 80, no qual, quando você bota esse livro com o prisma de cripto, você começa a entender melhor o mercado. Uhum. Porque dentro do prisma do Hayek, empresas podem emitir dinheiro. E esses dinheiros eles vão ter circulação, eles vão ser dinheiros privados, que eles chamam. Eles vão ter circulação e competição. Quando a gente começa a olhar para esse modelo de Hayek e olhar para o mercado de cripto hoje, o que mais se assemelha a esse modelo é o mercado de stablecoin. E o mercado de stablecoin está só começando, né? A gente está utilizando ele global. E aí, uma tese futura é, ou o Bitcoin ele circula, e aí ele pode circular entre grandes instituições, por exemplo, na década de 70, lá, né, quando teve aquela segurança do ouro, que o Banco Central americano falou, ó, ninguém Em mais 1971 que acabou o laço do ouro. acabou, mas naquela época os estados ainda continuavam vendendo ouro entre si. Uhum. Então ele era circulante, ele só não era circulante entre pessoas, mas ele foi circulante entre pessoas. Então o Bitcoin ele tem diferentes estágios. Ele vai ter o estágio de ativo financeiro altamente especulativo e de compra. Só que vai ser muito mais rápido, porque a gente vive numa era mais rápida. Exatamente. Cara, quando você olha para a história do Bitcoin, ele tem aproximadamente, foi 2009. Ele tem um pouco mais de 15 anos. Uhum. Então você olha para ele não tem. 2008, 2000. 2008 foi o paper, O dia paper 31. é, certo. 2009 ele 2010 foi a primeira transação com valor, né? o paper, se a gente for analisar, ele tá dentro da história. Uhum. Então, 31 de outubro, ele vai fazer agora, dia 3 de janeiro, mais um aniversário do bloco, né? Bloco Uhum. Gênesis. Então, assim, o Bitcoin, essa linha do tempo dele, ele é muito novo. Ele não tem nada. Quando ele é assim, dentro da história da humanidade, o Bitcoin não é nada. O mercado de ações, ele existe desde quando? A gente está comprando ativos desde quando? Você tem gráficos lá da época dos investimentos das navegações, né, para chegar aqui nas Meu Américas. Deus. Então, assim, o mercado é muito, 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 muito novo. E com IA ainda. Não, e aí a gente entra já Aí a num gente já vai, outro pum, patamar. mirabolante. Pegando o gancho da IA, tem coisas muito interessantes que podem ser construídas com IA, né? Eu lembro muito que em 2017 uma cripto famosa era a IOTA. Por que a IOTA era famosa? Você sabe dizer? 2017? Não, É. não. Não conheceu? IOTA vem de IoT. Uhum. Só que era IoT somado a AI. Então eles somavam esses dois conceitos já lá atrás, Lá em 2017. já. E aí essa moeda usava um sistema de criptografia diferenciada, não sei o que e tal. Era super
animal, só que é, o conceito por trás dela nunca foi apagado da minha memória, apesar dela ter ido embora, né? O mercado, nem sei quanto que ela tá hoje, quanto que ela vale no Não, eu CoinMarketCap. já ouvi falar. Mas tinha um conceito muito legal, que era assim, no futuro, carros autônomos vão existir, né? Tesla está desenvolvendo, Google está desenvolvendo, Apple está desenvolvendo, naquela época, né? O conceito daquela época. Certo. E aí, esses carros, eles vão conversar entre si, que era o IoT, certo? E aí, nos Estados Unidos, tem aquelas fast rails que você paga um pedágio para você andar mais rápido. Andar na via mais rápida. Exato. E aí, o conceito que esses caras criaram é: a IOTA, eles queriam que essa moeda fosse uma moeda que se comunicasse ao ponto de um carro tendo essa pista pudesse andar mais rápido que o carro da frente, ele pagaria para o carro da frente sair da frente dele para ele poder passar. Era nesse nível. Só que se a gente puxar para agora, isso é 2017. Isso era lá, É, era meio que quase impossível da gente realizar isso assim mentalmente falando, né? era absurdo. Hoje já é, não é. Se tu me falar, eu acredito, tá Se ligado? tu misturar isso com Lightning Network, por exemplo, que está dentro do Hum. Bitcoin, basta você fazer uma programação envolvendo esse tipo de ação e você tem, porque a Lightning é instantânea. Não tem taxa. E aí você tem Uhum. camadas, você tem redes, você tem empresas que vão trabalhar em cima desse sistema. E você tem hoje diversos programas existindo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pagamento com Bitcoin, eu não preciso me limitar ao fato de eu andar com ele no meu celular. Eu posso ser máquinas se comunicando entre si e utilizando frações de Bitcoin para ações dentro dela como se fossem tokens, quando você paga hoje, quando vai lá na ChatGPT, Gemini, aí você tem lá a limitação de tokens para poder utilizar por inteligência artificial, né? Uhum. Só que dentro desse conceito, você vai utilizar isso em IoT, por exemplo. É uma coisa que poderia ser explorada. Você se considera um maximalista? Eu falo que eu sou semi-maximalista, Por quê? porque eu acredito que o Bitcoin ele tem capacidade de tomar o mercado inteiro e conduzir tudo, desde smart contracts até qualquer outra funcionalidade que a gente tem dentro de cripto. No entanto, o mundo ele é diverso. Então nem todos vão querer abarcar nessa ideia de somente usar Bitcoin. Então outros projetos também vão ter espaço e também vão conquistar o seu espaço no mercado. Eu faço uma comparação normalmente em que o Bitcoin, como muitos chamam, é o ouro digital. E se você pegar um analista, ele não vai. Olha, hoje a gente vai comparar Google com ouro. Vou fazer uma análise Exatamente. técnica e uma análise macroeconômica sobre esses dois. Fundamentalista, tá, gente? Não vai, porque são coisas diferentes, entendeu? A Google é a Solana, por exemplo, e o Bitcoin é o ouro. Não, são coisas completamente diferentes, né? Ethereum, pode ser Ethereum também, e etc, né? Então, blockchain programável, pô, de código aberto para os outros fazer isso, são milhões de possibilidades. Eu não quero me limitar a isso, gente. Eu não quero me limitar ao Bitcoin. Eu sei, eu gosto, eu dou valor a ele, porém, eu vejo dentro da blockchain uma coisa que me pode me dar milhões de outras possibilidades. E eu me limitar a isso é igual a eu ser um extremo esquerdista ou um extremo de direita. Entendeu? Eu entendo você, e é por isso, exatamente por isso que eu acredito que ele tem toda a capacidade de gerir toda a informação e tecnologia do mercado, mas por escolha dos indivíduos, eles não vão ser movidos a somente uma solução. E aí é uma decisão de empresas, governos, indivíduos, que não vão querer colocar somente naquela solução. Então não é algo que assim, se eu pudesse escolher, escolher escolher só Bitcoin. Mas eu entendo que a sociedade, as pessoas, os indivíduos, elas vão ter outras soluções e essas outras soluções também vão ganhar mercado. Então, por exemplo, muitas inovações acontecem no universo de DeFi que está sendo amplamente utilizado em Ethereum, não é em Bitcoin. Mas qual que é o barato do Bitcoin?
ele demora mais a se construir, mas hoje já tem DeFi dentro de Bitcoin. Já tem soluções técnicas dentro de Bitcoin para trazer NFT, para trazer smart contracts. Então, quando a gente olha para o universo de Bitcoin, ele consegue copiar dos outros, mas demora mais. A questão é, não foi para isso que o Bitcoin foi criado. Bitcoin foi criado para ser o dinheiro digital e o ouro digital. E aí tudo vai depender de quê? Qual é o caminho que nós, como desenvolvedores do ecossistema, vamos querer? Quais são os caminhos que os mineradores vão aceitar? Existe todo um ecossistema que domina isso. Pensando nisso tudo, não tem como eu ser somente maximalista. Então, acho que existe espaço para outros projetos conviverem, né, em bota aí uma harmonia capitalista livre de mercado, não é uma harmonia sinfônica, mas é Uhum. uma harmonia de guerra, e existe tudo bem, tá? Todo mundo vai conviver com os seus devidos atritos e as diferenças. Eu digo até que em questão cultural, e aí não vou fazer juízo de valor para ninguém ficar achando que pertence a uma determinada cultura ou outra, mas quando você vai em eventos mais Bitcoin, você percebe uma determinada mais postura, cultura. Quando você vai num evento de Ethereum, é outra postura e cultura. Quando você vai num evento de Ripple, é outra postura e cultura. Então é como se fossem vários universos Uhum. convivendo entre si. É bom que eu tô sempre em todos, né? Exato. Os caras eu acho que assim, eu sou o único solaneiro, né, que eles chamam, que eles deixam eu estar lá no grupo deles e deixam eu, por exemplo, o evento que você foi lá na GoBTC, lá na Alvorada, que foi eu que introduzi para aquele meu amigo a história que eu estava contando aqui antes. Lembro. É, eu era o único, eles, "Ó, o Solaneira, é o único Solaneiro que a gente ama, não sei o quê." Porque, cara, eu não vejo problema nenhum, né? Pô, eu tenho mais Solana que Bitcoin, blá, blá, blá. Mas eu tô totalmente aberto, eu sou totalmente. Se eu sou um cara que sou libertário e defendo tudo isso, eu não posso ser um cara que chega e, né? Para mim vai contra o que penso, né? Sim, Então, para mim, eu tenho que estar aberto a tudo. E se eu tiver errado, eu vou admitir e vou aceitar. Acho que isso é essencial para o meu pensamento, para o meu estilo de pensamento, sabe? sim. Faz todo sentido isso que você está falando. E dá para perceber essa tua característica nos eventos. Principalmente quando tá no evento de Bitcoin. Eu vejo lá o pessoal conversando, aí falando, ah, o Solaneiro aí e tal. Aí você lança as piadinhas, ah, a Solana subindo, o Bitcoin não tá. Lembra lá atrás? Quando a Solana tava Lembro, disparando lembro, e tal. lembro, Pô, é lembro. legal, tem essas pegadas. E assim, é como eu falei, o mundo ele não é único, não é um pensamento unipolar, digamos assim. Existem diversos sentimentos e características. Então, por exemplo, quando você olha para uma empresa tipo a IBM, que ela começou a construir com blockchain muito antes da gente entrar no mercado, ela já estava falando de cripto. Santander tinha a unidade de pesquisa de cripto desde 2015. Então, Banco do IBM, Brasil também está comprando há muito tempo. comprar eu já não sei, mas eu digo mais Tá, em dá para ver lá, pesquisa né? Não, e tá. Eu vi falar. agora, a IBM ela construiu uma unidade logística, né? Primeiro eles fizeram testes, aí eles utilizaram Ethereum, etc. Depois foram lá e pegaram o Hyperledger. Aí pegaram outras é, blockchains privadas para poderem testar corda e etc. Né? Tem alguma R3, por aí vai. Porque para eles entendem que eu quero aquela tecnologia, mas ela não entrega o que eu preciso. E isso é até também, pegando um gancho aí, é um dos motivos que tem puxado a alta da Zcash, né? É É, uma porque tecnologia antiga que tem propriedades sendo introduzidas cada vez mais, e a comunidade vem trabalhando há muito tempo, e um dos princípios da Zcash desde o seu começo é a privacidade.
Privacidade. que muita gente se importa muito. E há pouco tempo atrás, uns 3 meses atrás, eu estava vendo uma live do Cássio e um ser humano perguntou para o Cássio: Cássio, você acha que a próxima narrativa será tokens de privacidade? Aí ele não respondeu que sim, mas ele falou: olha, é um bom ponto, por isso, por aquilo, e blá, 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 blá. E eu falei: putz, agora eu tô totalmente arrependido de não ter. Aquele cara lá, Não, ele ó, deu, ele deu a para morte. você estar em cripto, uma coisa que você não pode ter na vida é tristeza e ficar arrependido de oportunidades perdidas. Ah, não, senão eu já tinha me suicidado já. Exatamente. Pô, eu lembro assim de caso, eu conheci um cara que ele era formado no IME, né? O Instituto Militar de Engenharia, uma pessoa assim fantástica, muito inteligente. E eu lembro muito bem, eu era um garoto, imaturo, não estava ouvindo ali ele com a devida sabedoria. Aí eu deveria ter falado, não, pô, uma pessoa formada no IME é muito mais inteligente que eu. O cara já passou por coisas, tem coisa que eu não vi. E ele falou para mim assim, lá no final de 2017, ele falou, Vinícius, eu vejo você mexendo com cripto pra caramba, porque aquela época eu era altcoineiro, né? Tentava de tudo. E aí deu tudo errado, mas pelo menos aprendi bastante. Ele falava, ó, Vinícius, se você se preocupar somente com bitcoins e cash, sua vida vai estar resolvida no futuro. Bom, o futuro mostrou que ele estava certo e, né, não Mas às adianta vezes ficar pensando que eu vou voltar pro mas aí passado. eu posso falar várias coisas. Aí, isso é um exemplo, mas eu posso falar, tipo assim, beleza, quantas pessoas não compraram Dogecoin, de repente abriram e estavam milionárias também, né? De Exatamente. repente, assim, nossa, ai, tá saindo em tudo que é lugar, que isso aí aumentou para essa moeda, aumentou pra caramba. De repente o cara abre lá, Binance, bobo, meu Deus, eu tô milionário. Existiu muita gente assim no ciclo passado com Dogecoin, por exemplo. É óbvio que no que ele te falou tinha um fundamento, né? Tinha. E na Dogecoin não tinha, mas tinha um pouco, né? É a primeira meme coin, pá, beleza. O outro fundamento foi o Elon Musk postou, não é um fundamento, é um hype, mas beleza. Mas de ser a primeira meme coin, mas é a primeira meme coin com um tokenomics infinito, por exemplo, não tem nem um bom tokenomics. E teve meme coin que o pessoal até tentou colocar um sentido, acho que foi a Flock, né, tentando colocar fundamento dentro da, mas não funcionou, né? Mas assim, acho que aconteceu com muita gente de comprar moedas assim e esquecer, com Bitcoin, etc e tal. E aí a gente pode ir e ver aquele cara que deve estar procurando até hoje, né? O HD lá no lixão. Sim. Imagina só, né? Por isso que a gente falou, se a gente ficar se arrependendo, a gente já tava, né? Melhor às vezes é esquecer e seguir em frente, né? E aí entra um outro barato, né, que talvez para quem está começando nesse mercado e gosta muito de cripto, porque existe uma diferença entre querer ganhar dinheiro com cripto e não gostar, porque às vezes você só achou interessante, tem uma possibilidade de crescer patrimônio e tal. E Uhum. existe as pessoas, tipo eu e você, que, né, se deixar, fica o dia inteiro falando de cripto. Eu tenho certeza que não são todos que sentem isso, Uhum. entendeu? Agora, se você tem essa fagulha de gosto de mercado cripto, vale a pena tentar entrar na indústria. E hoje a indústria ela é muito grande. Tem muitas oportunidades de trabalho em diversas empresas, né? Se a gente for falar de cenário Brasil, hoje temos todas as grandes corretoras do mundo inteiro abrindo operação no Brasil. Então, Binance, OKX, Coinbase, Bybit, BitGet e etc. Né? Até operações de remessas utilizando cripto. Então temos algumas empresas, como por exemplo, eu estava na Bitbank, né? Aí você tem OTCs e outras empresas, Mercado Bitcoin, Foxbit. Aí você vai para empresas só do segmento,
Lumix, Avenia, Unblock Pay, por aí vai. Tem diversas. O ecossistema hoje ele é gigantesco. Cada vez mais empresas do mercado tradicional têm investido em posições. Então, você tem aí desde fundos de investimento atraindo analistas de mercado de cripto para esse mercado, assim como empresas como Bradesco, que estão abrindo unidades e células novas de cripto e precisam de profissionais, tanto do mercado quanto outros que só têm skill da profissão e querem entrar. Então é uma porta de entrada muito bacana para quem tem gosto pelo mercado, né? Eu acho que isso é bem interessante. Eu tô aqui, assim, concordando com tudo que tu disse. E quando eu abri aqui o podcast, inclusive, assim, comecei aqui, um dos meus argumentos foi: eu sei que podcast está saturado de certa forma, mas o mercado cripto não está saturado, o mercado cripto é o futuro e o mercado cripto não tem limites de assunto, ou seja, se eu quiser te convidar daqui a 15 dias, a gente pode não repetir nada do que a gente falou e falar sobre todo um assunto diferente, depois de convidar 15 dias, depois a gente fala de outras coisas totalmente diferentes e outra que eu tenho milhares de pessoas para convidar ainda. E assim vai, então eu vou poder, você vai poder vir aqui 5 vezes, quantas vezes você quiser, e a gente não repetir, porque, que nem eu tinha falado no início, é o mercado 24/7 que é o futuro, Sim. né? E agora, enganchando com isso, eu queria te perguntar uma coisa. Quando eu te conhecia, um tempo atrás, né, até tinha comentado antes, foi num evento da WorldCoin, né, com o Juliano Kimura. E naquele tempo você estava até tentando não ser mais influencer, né? Não conseguiu, não deu certo. Na verdade, eu dei uma pausa, mas tem alguns trabalhos aí que, inclusive, se me permite, né, existe um Com certeza. curso aberto, primeiro módulo, mas está totalmente liberado e free, que foi feito em minha autoria junto com a Núclea. É liberado, eu posso passar o link para quem quiser acessar. Não, É um curso de depois. introdução à Web3, cripto. Então esse trabalho eu fiz graças a Bitcordova, graças a Bitcorda, que também é a empresa que está por trás da Bitcordova. Como é que é? Bitcorda é uma iniciativa Tá, educacional. Bitcordova é você. E Bitcord Isso. foi você que fez? Isso é o que eu criei. Eu criei. Eu criei com o Ah, princípio de fazer uma iniciativa educacional. Então, enquanto eu estava lá falando no Instagram, eu também estava criando um curso, né? tá. E aí eu dei uma pausa nesse processo por enquanto, vou voltar com ele em determinado momento. E hoje eu atuo com a Bitcorda em projetos de cripto. E estou nesse momento 100% focado em um grupo chamado Grupo Nortec, né? Que é criadores de produtos de Web3, indústrias e empresas dentro de Web3, no qual eu sou representante comercial global de Uhum. duas marcas, que é a Fractal e Swaparu. Tá? O Fractal a gente já falou Já aqui, falou, a outra eu são não conheço. dados, métricas, mercado. A gente tem desde métricas on-chain, dados on-chain, até macroeconomia, derivativos e futuros, screeners de mercado e etc. E a Swaparu é uma empresa de envio de dinheiro global, mas com foco na Austrália. Os brasileiros, né, o Pablo é um dos sócios e outras pessoas, estão lá na Austrália nesse momento e eles falavam, ó, só brasileiro aqui, vamos fazer a nossa iniciativa. E criamos lá uma forma de enviar e receber dinheiro do mundo inteiro, só que na Austrália, né? E hoje eu faço principalmente a ponte aqui no Brasil para que empresas que desejam enviar ou receber dinheiro da Austrália possam utilizar a nossa iniciativa Porque de isso Swaparu. é um grande problema de empresas e que empresas muitas vezes não sabem, né? E gastam milhares de dinheiros aí, né? Mas não sei se Impostos, você tudo mais. reparou, olha que interessante. Eu não falei de cripto com a Swaparu, Hum, mas a gente usa sim. stablecoins, né, por trás Uhum, ali da operação. Mas o legal é, eu quero levar esse produto, inclusive para quem não entende de cripto. uhum, Porque nesse contexto de envio de dinheiro, cripto ele é muito mais uma ferramenta e uma tecnologia uhum. do que
a utilização em si. Então, eu tenho desde o cliente que ele pode estar querendo utilizar o sistema tradicional, e na Austrália nós temos duas licenças, que é a Digital Currency Exchange e a Remittance Provider. A gente pode enviar dinheiro globalmente de maneira tradicional. Se o cliente optar por usar Swift, a gente pode usar Swift. Então, não necessariamente estou limitado a cripto, porque existem algumas questões regulatórias, alguns players que não vão querer utilizar cripto. Essa é uma curiosidade. E a Fractal, né, já está mais aqui no Brasil. Temos, por exemplo, o João, que você já está convidado para vir para cá, Aham. né? A Rafaela Romano também, que é a E nossa. convida ela para vir para cá também, ó. Rafaela, convidada já. Próximo evento, podemos vir. E temos um time muito forte aqui no Brasil, construindo uma solução que, comparado, né, aos players que existem nesse segmento, não tem hoje uma empresa forte de dados, de métricas, representativa na América Latina. Nós somos a primeira empresa com esse viés, né, de apresentar isso para o mercado. Só um momento. Aqueceu demais aí? Não, é que eu queria falar com ela também, né? Eu vou. Eu vou passar o meu negócio da Factual aqui para o meu referral, beleza? Mas Boa. aí depois você fala aí do seu do outro no final. Vamos lá. Inclusive, ele tava falando aqui, gente, da Factual, tudo que ele falou aí, que ele tá envolvido, né, gente? Eu sou parceiro deles também. Vou deixar aqui para vocês um desconto especial de 10% com um cupom. Então, só se vocês quiserem ir lá, só colocar o cupom para vocês terem acesso a todas essas métricas. Tem um free lá para vocês já darem uma olhada ali de como é que é, mas o Pro é outro nível, né? Tem o intermediário e tem o Pro. Então, ali para vocês melhorarem as suas noções de mercado, seus estudos de mercado, é realmente diferenciado, né? Totalmente. Até deixar um adendo aqui, não sei se a primeira vez que você está nos ouvindo falando sobre cripto, mas dentro da Fractal temos métricas que não são de cripto. Então, quando a gente está falando de macroeconomia, a Exato. gente tem dados de bancos centrais do mundo inteiro. Os mais relevantes são Estados Unidos e China, mas do mundo inteiro comparado ao preço do Bitcoin. Temos também dados de desemprego, dados de inflação, e entre diversas outras métricas que podem ajudar não só quem é de cripto, mas quem é fora de cripto também, quer ver o mercado de ações, quer entender se o mercado está escado, não está, qual que é a variação disso, o impacto disso no mundo. Enfim, tem muitas análises que podem ser feitas e elas não se limitam ao mercado de cripto. Principalmente para quem gosta de operar, por exemplo, FX, né? Quem faz aí câmbio, né? Opera entre moedas, que é uma liquidez global gigantesca. É muito legal É para quem utilizar os faz dados. trade, então, de. A métrica de macroeconomia ela serve para qualquer um. Mas, Sim. por exemplo, dados on-chain não necessariamente é para quem faz Sim. trading. Pode ser Não, um não é. Não, eu não long digo trade range. de cripto, mas tu falou de moedas, né? Sim, Muita gente faz o trade de moedas. exato. Eu nunca fiz, eu não tenho esse know-how até para falar. Então, É insano, é insano. é insano. Eu sei que é insano. Parabéns pra você que consegue, porque Que tem essa é brabo. capacidade mental, né, cara? Eu não tenho capacidade psicológica nem de fazer o trade em cripto. Imagina chegar ali operando real com dólar, vendo qual que é a terceira vírgula que vai variar, quanto que está Putz! comprando, uma liquidez Não, mas. absurda, são bilhões Uhum. envolvidos na operação. Tem vantagens, né? Você consegue entrar e sair muito fácil de operações, Aham. mas Tem normalmente é uma um liquidez muito mercado grande, você muito diz, grande, né? muito grande. Mas é o mercado mais difícil de operar, de fato. É. E tu falou da Factor, tu falou da Bitcore, Bitcordova, que é você, Bitu, Bitcorda, Bitcorda, e da Tech. da Suaparu. Não, não, tu Nortec. falou Nortec é o grupo. Nortec. Ah, Nortec é o grupo. Nortec é o grupo. Isso, é o grupo que está por trás da Suaparu e da Alfractal.
Ah, entendi. A gente tem outras iniciativas que a gente ainda não pode abrir, Tá. mas dentro da Nortec já temos tecnologia, por exemplo, de comunidade, gerenciamento de comunidades, gerenciamento de vídeos para educacional. Então existe Uhum. tudo isso e o nosso objetivo lá na frente é unir tudo. Então fazer algo que esteja relação com cripto. E, por exemplo, o nosso roadmap é sempre facilitar para o usuário. Dentro da Fractal, eu trabalho a parte mais institucional e B2B, então eu vou falar com Uhum. em outras empresas, mas para o varejo, a gente entende que, por exemplo, nossas mães aí e tal, não vão entender nada de cripto, e a gente está introduzindo IA. Vai ser a próxima feature que Uhum. a gente vai acrescentar. Você vai chegar lá e falar, pô, essa métrica que o Vinícius falou aí no início da live, o que que é? Que ela serve? Aí vai lá, a IA vai destrinchar tudo, vai vir apresentar os dados, vai apresentar gráficos e etc, vai facilitar. Isso é um degrauzinho mais acima, mas hoje a gente já tem até muitos aplicativos que as pessoas podem utilizar. Por exemplo, a minha esposa, ela tem hoje uma carteira da Solana que nem ela sabe o que ela tem, Cara, porque ela tem um aplicativo que automaticamente cria ali a carteira da Solana e ela tá lá rendendo dólarzinho, todo mês ela bota lá, etc e tal, cartão DeFi, Visa Global, etc. Então, isso é uma quebra de paradigma em que a gente vai se introduzindo, né, nesse mundo onde antes era só empresas. Ai, o Wise era bom, ai, não sei do que, e a gente já pô, eu consegue hoje queria umas coisas. aproveitar essa deixa assim e falar de uns parceiros que o trabalho deles é muito legal, né? Uhum. Quando eu estive na Foxbit, à frente ali da parte de B2B também, que eu trabalhava o Crypto as a Service, tive a oportunidade de firmar uma parceria com a Kinve. E a Kinve é uma empresa que há muito tempo atrás, muito antes de ficar esse hype de IA, eles já utilizavam inteligência artificial para análise de ações nos Estados Unidos. Certo. E aí eles faziam um fundo relacionado a isso. Então eles criaram um produto de cripto, no qual todo mês esse produto ele faz um rebalanceamento de carteira baseado em análises das métricas de IA deles. Então a IA deles analisa e vai fazendo métrica para poder rebalancear a carteira de cripto. Isso é bem parecido com isso porque eu não preciso olhar. Eu deixo lá e eles vão fazendo rebalanceamento. O mais legal é, com a estrutura que eles construíram, a carteira fica custodiada no local parceiro deles, que vai ficar especificado, e aí você sabe exatamente aonde, quem está cuidando, qual é a empresa que está por trás, qual o limite que você vai ter e como que você vai poder operar nessa empresa. Esse que eu falei aqui é brasileiro, não sei se já estou, é a Neo Bankless. Conheço, conheço. Inclusive, vou também deixar aqui o meu referral code para vocês, que vocês quiserem. Estão querendo entrar nesse mundo de uma forma mais simples e fácil, com rendimento em dólar, e quem entrar com o meu referral code vai ainda entrar como co-founder e tem aí a liberação do cartão Visa Infinite Global Black, Top, hein? certo? Então, diferenciado. E outra coisa que eles estão trazendo diferente é dá para gastar o dinheiro que está rendendo sem você precisar tirar do rendimento. Nossa, é muito legal. E Muito legal. outra iniciativa que eles estão trazendo é crédito em cripto sem garantia. Você vai poder, eles fizeram uma parceria aí com a Yumi Finance, vão poder fazer crédito, parcelar, por exemplo, um iPhone lá nos Estados Unidos, sem precisar deixar de garantia ao Bitcoin ou alguma coisa assim. Isso eu ainda não vi nenhum cartão DeFi fazer. Isso aqui no Brasil, cara, que tá vendo esse projeto. Então eu tô achando muito diferenciado aí. Muito Tô legal. A bem primeira vez legal. que eu vi algo relacionado a isso, próximo disso, não é exatamente esse modelo, foi a Ripple. Há uns Uhum. 2 anos atrás, um ano atrás, mas confesso que eu não acompanhei muito a evolução dessa solução com eles. Mas eles tinham sim uma iniciativa que olhava para DeFi, conseguia consumir o saldo, né? Consumir assim, não ter acesso à chave privada, mas à pública, e ele via seu saldo
fazer uma triangulação de análise de risco, conseguir te liberar também uma possibilidade, mas eu não sei como que ficou a evolução dessa solução. Isso. Ainda não estreou, ainda tá em evolução essa parte, mas, pô, saindo e dando certo, vai ser uma revolução também. E ainda mais é legal ver gente aqui do Brasil dando esse pontapé inicial aí para introduzir muito mais gente dentro desse mercado de DeFi. Bom, a gente passou aqui o tempo, daqui a pouco eu sei que você tem outra, outro compromisso. Eu queria te agradecer muito, já Eu que deixar agradeço o convite, claro. e já deixar convidado para vir de novo, porque, como eu te falei, a gente vai ter sempre novidade. Na E, próxima a gente fala mais de IA e singularidade. e de IA, singularidade, mercado, whatever, sempre a gente vai ter alguma coisa para falar, isso eu tenho certeza, cara. E ou convidar você e o João para virem juntos, tudo, a gente pode trazer mais gente, etc. E eu queria te dizer para agora olhar para a câmera ali e falar o teu Instagram, teus contatos, tudo como é que o pessoal pode te achar e sobre o curso, tudo que você quiser falar, fica à vontade. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado. Vamos lá dar uma aperto de mão aqui. Porra, valeu. Valeu. Obrigado pelo convite. É como vocês devem ter percebido, eu gosto um pouquinho de falar, né? Então, se deixar, eu vou tratando desse assunto com muita vontade. Eu gosto muito de falar de cripto. Bom, você vai me encontrar no Instagram Bitcordova. Como ele falou, hoje eu tô mais devagar na iniciativa, mas você ainda me acha lá. E hoje também me acha no LinkedIn. Gosto muito de fazer parte mais institucional, parcerias entre empresas. E falar um pouco de mim aí, além de estar representando ao Fractal, além de estar representando também a Suaparu aqui no Brasil, conversando com as empresas, eu sou cristão, né? Então nada disso seria possível, na minha visão, se não fosse, né, nosso aí Jesus Cristo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse local, falando com o André e estando, né, representando aí Jesus, representando a nossa fé, tá bom? Muito obrigado a tudo isso e espero vir aqui mais vezes. Com certeza, está convidado Muito já. Eu que obrigado, irmão. agradeço. Um abraço. Valeu. Muito obrigado, gente. Não se esqueçam, deem um like e acompanhem os próximos episódios.